Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, estudamos as propriedades dos limites. Hoje, vamos ver os limites infinitos e as assíntotas verticais. Observe esse elemento de máquina na figura, que ele é uma mola, muito utilizada no nosso dia a dia. Então, as molas, elas são elementos flexíveis, utilizados para exercer tanto força como torque e ainda armazenar potência. O torque, ou momento torsor, pode ser utilizado com o objetivo de causar uma rotação, como, por exemplo, fechar uma porta de um armário. Ok? Muitas vezes também essas molas são utilizadas para armazenamento de potência, quando elas são defletidas e devolvem a potência quando a força que causou a deflexão é retirada. Então essas molas, sofrem deflexão, ou seja, elas podem alongar ou diminuir dependendo do tipo. Existem molas helicoidais, tanto de tração como de compressão. Um exemplo bem prático do nosso dia a dia de armazenamento de potência seriam aquelas caixinhas de brinquedo que talvez você muitas vezes viu falar com o nome de caixinha surpresa, que quando você abre, pula um bonequinho lá na sua frente e dá um susto. Ou seja, aquelas caixinhas, quando você fecha o bonequinho, ele é preso em uma mola. Após fechado, ele está armazenando potência. Quando você destrava a portinha e abre, então ele salta com a energia acumulada, com a potência que ele armazenou. Ok? Temos aí uma mola helicoidal que possui várias espiras enroladas em forma cilíndrica. Tem muitas aplicações no dia a dia. Vai desde pequenas aplicações como caneta esferográfica, quando você aperta tanto para esconder ou liberar a ponta, então você ali tem uma mola bem pequena, como também é utilizado em suspensão de moto, de automóveis em geral, até de caminhão, né? Você vê lá o caminhão apoiado em mola na suspensão. E também é utilizado na mecânica, muitas vezes, em cilindros pneumáticos para retorno por mola, em colchões que nós dormimos, né? Há quem diga que a gente passa um terço da vida dormindo, né? Então, 8 horas, muitas vezes, nós estamos em cima de um colchão que tem algumas molas ensacadas, vários tipos de mola. O pula-pula também, que as crianças adoram, aquela cama elástica de pular, muitos deles têm molas helicoidais também. Então está presente muito aí no nosso dia a dia. Eu gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo algumas aplicações de mola que você conhece, os tipos de mola, porque ela não só tem no formato cilíndrico, né? Você vai ver que ela também pode ser cônica e vários outros tipos. Curiosidades acerca desse assunto, quais os materiais também que são utilizados na fabricação de mola. Vai lá e coloca nos comentários desse vídeo, que eu fico aguardando aí a tua resposta. Vamos considerar uma força constante de 120 newtons, que seria a nossa força elástica. Vocês estudaram no ensino médio, em física, que a força elástica é dada por uma constante K vezes X, que era uma deformação. K é uma constante da mola ou rigidez. Então, ela depende do material que a mola foi fabricada, da geometria e de vários outros parâmetros. E temos o ΔL, que aqui nós não vamos chamar de X, vamos chamar de ΔL, que seria a deflexão, que é um nome mais apropriado. Ou o alongamento, que seria, no caso de uma mola de tração, o quanto ela aumentou, o quanto ela alongou. Ok? Então, vamos chamar de deflexão. Vocês irão testar essa lei de Hooke numa disciplina chamada Física Experimental, onde vocês utilizam um conjunto de alongamentos aplicando diferentes forças à mola. Ou seja, você coloca uma determinada carga e mede essa deflexão. Ou coloca uma outra carga e mede novamente a deflexão. Depois você traça um gráfico de força versus deflexão. E com esse gráfico, a partir de uma regressão linear, você pode determinar essa constante da mola. Então, em física experimental, o pessoal de engenharia
tem essa disciplina e faz esse experimento usando tanto para testar a lei de Hooke, como também é utilizado uma associação de mola em série e em paralelo. Aqui nós vamos propor o seguinte, nós vamos deixar essa força constante de 120, então a força seria 120 e multiplicar a rigidez da mola vezes a deflexão. Se nós quisermos calcular a rigidez, é só passar o ΔL dividindo, ficaríamos com 120 dividido por essa deflexão. Vamos montar uma tabela que teríamos aqui ΔL na primeira linha e a constante elástica da mola ou rigidez na segunda linha. Observe que o ΔL, a unidade, é o metro no sistema internacional e a constante da mola é Newton por metro também no sistema internacional. Se nós quisermos uma deflexão de 0,2 metros, basta dividir, quisermos obter o valor de K, vamos dividir 120 por 0,2 e ficamos com uma constante de 600. Observe agora que nós vamos começar a diminuir esse ΔL. Se ΔL for 0,1, essa constante já dobra de valor para 1.200. Se ela é 0,01, já vai para 12.000, então a mola está cada vez ficando mais rígida, ou seja, mais dificuldade da gente deformá-la. Agora imagine se nós formos diminuindo e chegando cada vez mais perto de zero, até um valor aqui de 0,00001. Então praticamente não tem deflexão, uma deflexão bem pertinho de zero. Olha o valor da constante elástica, né? Seria de 12 milhões, né, de Newton por metro. Então, isso para a gente traz a ideia de quê? Que quanto mais essa deformação, essa deflexão está pertinho de zero, mais a mola praticamente ela está virando um corpo rígido, está praticamente indeformável para uma força constante de 120 newton, né? Observe que nós estamos mantendo essa força constante. Agora, se fôssemos fazer o gráfico, imagine agora que no eixo das abscissas temos aqui o ΔL e no eixo das ordenadas o K. Então, à medida que nós vamos diminuindo o valor de ΔL, quando ele vai chegando em zero, cada vez mais a função ela está aumentando. Então, quanto mais perto de zero você tiver, maior você vai obter o valor de K. E isso não tem limite. Você deve observar que sempre vai ter um número mais próximo que zero que o outro. Então, essa função, ela não tem um limite definido. Se nós fôssemos fazer aqui o limite quando o ΔL tende para zero pela direita, nós vamos ver que cada vez mais você poderia ter um valor maior e subir indefinidamente. Alguns chamam assim, que a função, perto de zero, ela ia explodir para mais infinito. Então, aqui nós colocamos aqui um mais infinito, né, indicando essa tendência. Se nós tivermos agora uma função y igual a 1 sobre x, que é conhecida como hipérbole equilátera, então essa função y vezes x ou x vezes y igual a 1, note que o comportamento é bem parecido com a questão anterior, onde tínhamos a deflexão vezes o k igual a uma constante, que no caso da gente era 120. Aqui a constante será 1. Se nós fizermos o limite quando x tende a zero pela direita, observe que nós vamos nos aproximando de zero. Quanto mais perto de zero, mais essa função tende a ir para infinito, ir para mais infinito, positivo. Mas o que é que a gente quer chamar a atenção? Note que infinito não é um número. Ele indica um tipo de comportamento, porque quanto menor o número que você tomasse perto de zero, mais ele ia ser um número mais alto e sempre haveria um número mais alto que ele. Então, o infinito, ele indica um tipo de comportamento. E não significa que esse limite existe, ok? Mas toda vez que aparecer um limite desse tipo, que uma função salta indefinidamente para um valor muito alto, nós vamos dizer que ele tende para mais infinito. Ou, se essa função tender, por exemplo, se nós viemos agora pela esquerda e chegarmos pertinho de zero, o valor dessa função cada vez mais agora
ela vai dar um valor também muito alto. Quanto mais perto de zero pela esquerda, vai dar um valor também muito grande. Só que esse valor vai ser negativo. Então, nós dizemos que esse limite, quando x tende para zero pela esquerda, dessa função 1 sobre x, ele vai para menos infinito. É menos infinito, ok? E se nós quiséssemos o limite no ponto, no limite dessa função 1 sobre x, quando x tende para zero, observe que mesmo sendo uma tendência, pela direita ele vai para um valor positivo, muito alto, e pela esquerda ele vai para um valor negativo. Então, nós podemos dizer que esse limite também não existe. Mas note que nos dois primeiros não significa que o limite existe, mas nós vamos indicar com mais infinito e menos infinito esse tipo de comportamento. Já para a função y igual a 1 sobre x ao quadrado, observe agora que tanto pela direita, se nós viermos indo aqui para zero pela direita, ela vai tender a cada vez a valores mais altos, e quanto mais perto de zero, ela vai tender para mais infinito. Mas vindo pela esquerda também, perto de zero, ela também vai para valores muito altos, só que agora ela não vai para menos infinito, como a função anterior. Ela vai também para mais infinito, como a outra função. Então, nós vemos aqui que tanto pela direita como pela esquerda, o limite da função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, vai ser mais infinito por ambos os lados, tanto pela direita como pela esquerda. Então, nós podemos dizer que quando o limite, quando x tende para zero, dessa função 1 sobre x ao quadrado, o limite também vai ser mais infinito. Lembram de limites laterais que nós falamos que, para que um limite exista, o limite da função, tanto pela esquerda quanto dessa mesma função pela direita, ele tem que ser igual. Então, vai existir o limite naquele ponto. Então, o limite dessa função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende para zero, será mais infinito. Ok? E a mesma observação vale. Infinito não é um número, ele indica o tipo de comportamento. Né? Ok? Limites infinitos é o nosso assunto inicialmente. Nós vamos considerar um número real, n, só que vamos restringir esse número. Vamos colocar ele agora como um número inteiro positivo, ou seja, vamos considerar ele inteiro positivo. O limite quando x tende a zero pela direita da função 1 sobre x elevado a n, nós vamos ver falar um pouquinho desse limite, tanto pela direita como pela esquerda. Vamos colocar como uma definição essa parte inicial. Você observe que se x vem pela direita, ele é um número positivo. Então, x elevado a um número inteiro positivo, independente se esse número é par ou ímpar, vai dar um número positivo. Ok? Mas como tende para zero, um número bem pertinho de zero, 1 dividido por zero, note que não existe. Nós vimos que não podemos dividir um número por zero. Mas se o número está muito, mas muito perto de zero, ele vai tender a ir para mais infinito, nesse caso. Uma vez que ele está tendendo por zero pela direita. Já, se você faz agora pela esquerda, é um número pertinho de zero, mas note que ele não é zero, mas é um número negativo, pertinho de zero, porque ele está vindo pela esquerda. Um número negativo elevado a um expoente inteiro, considerando que esse expoente é par, lembra de potência? Por exemplo, você tem menos 5 elevado ao quadrado, ficamos com 25. Então, seria um número positivo. Como o expoente é par, esse limite vai tender para mais infinito. Ok? Já, se esse expoente fosse ímpar, um número negativo pertinho de zero elevado a um expoente ímpar teria um sinal negativo, mas ele tende para um número muito alto, mas agora um número alto negativo. Então, ele tenderia, se n for um expoente ímpar, para menos infinito. Certo? Então, fixe bem esse conceito, essa definição, que vai ser bem importante quando nós formos resolver exercício. Vamos fazer um primeiro limite infinito. Vamos fazer essa função, uma função racional.
4x dividido por x menos 2, nós vamos querer determinar o limite quando x tende a 2 pela direita dessa função. Então, é bem tranquilo. Por quê? Basta substituir o 2 na função, como nós vimos na propriedade na aula passada. Se nós substituirmos, ficamos em cima com 4 vezes 2, que daria 8, e embaixo 2 menos 2, que seria 0. Então, temos aqui 8 dividido por 0. E nós vimos que 8 dividido por 0 não existe. Mas, nesse caso, nós queremos o limite quando x tende para 2. Então, esse 0, na realidade, é um número bem pertinho de 0. Agora, observe que quando x é 2, esse 2 aqui eu coloquei em destaque, em vermelho, porque é como se fosse 2,1, 2,01, bem pertinho. Quando você diminui, por exemplo, 2,01 menos 2, vai dar um número bem pertinho de 0, mas positivo. Eu não posso dizer que é um 0 positivo, porque 0 nem é positivo nem é negativo, 0 é neutro. Mas um 0, alguma coisa bem pertinho de 0, mas observe que não é 0. É como se a gente tivesse agora um 8 dividido por um número 0,000000001. Ele está pertinho de 0, não é 0, mas ele é positivo. Então, quando eu divido 8 por 0, a curva tende para mais infinito. Ok? Porque é um número positivo dividido por outro número positivo, ficaríamos com mais infinito. Então, quando essa função tende a 2 pela direita, ficaríamos com mais infinito. Ok? Observe que esses limites infinitos, ele aparece justamente onde a função não está definida no domínio. No domínio dessa função, x igual a 2 não é definido. Note que se fôssemos fazer o domínio dessa função, seria todos os números reais, menos o número 2, que é justamente onde a gente vai olhar esse limite infinito. Eu gosto muito de chamar que é a ferida da questão. Você vai lá justamente no ponto que não faz parte do domínio. Então, isso vai ajudar muito a traçarmos gráficos de funções. Tá? Então, você consegue compreender bem o comportamento da curva. Já já a gente vai estar falando de assíntota vertical. Então, vocês vão entender como é importante na determinação de esboço de curva. Se fôssemos fazer agora o limite dessa função, quando x tende a 2 pela esquerda, observe que na equação, quando substituirmos, praticamente fica a mesma coisa. Em cima, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, o denominador inicialmente não tem tanta importância. Você vai ter que se ligar agora no denominador, porque também seria 8 sobre 0. Você diz, não, 8 sobre 0 é mais infinito. Cuidado! Você tem que olhar, apesar de quando você divide um número por 0, o limite lá, no limite, ele tende para um número muito alto, mais infinito, mas em muitos casos ele pode dar menos infinito. Então, é importante olhar o sinal. Então, aqui, ó, como x é igual a 2, esse 2 agora vem pela esquerda, ou seja, é um número menor que 2. Ele está pertinho de 2, mas é menor que 2, quando a gente substitui. Então, o que é que acontece? Quando a gente colocar o limite quando x tende a 2 para a esquerda, imagine que é 1,9. Quando a gente diminuir 1,9, 1,99 menos 2, vai dar bem pertinho de 0, mas vai ser negativo. 1,9 menos 2 daria menos 0,1. Então, é negativo. Então, eu estou dividindo 8 positivo por um número bem pertinho de 0, que não é 0, mas eu sei que ele é negativo. Então, se você olhar o sinal, daria mais com menos. Numa divisão, seria menos, só que eu estou dividindo praticamente no limite, chegando em 0. Então, isso vai explodir para um número muito grande. Só que agora é um número muito grande, mas negativo. Então, ele vai para menos infinito. Então, fixe bem esse conceito, que inicialmente parece estranho, mas vocês vão se acostumar ao longo do curso. Vai ser muito importante esses limites infinitos. Então, nós vamos fazer um resumo das duas curvas que nós vimos. A primeira, a hipérbole equilátera, y igual a 1 sobre x. Nós vimos que o limite de 1 sobre x, quando x tende a 0, pela direita é mais infinito. Você pode olhar aqui no gráfico. Quando está chegando pertinho de 0 pela direita, ele explode para mais infinito.
Já se você olhar à esquerda do zero, está tendendo para menos infinito. Como pela direita e pela esquerda não está definido, são valores diferentes, então nós dizemos que em x igual a zero, né, o limite dessa função, quando x tende para zero, não existe. Já no segundo gráfico, tanto pela esquerda do zero, vindo pela esquerda, como vindo pela direita, então pela esquerda ou pela direita, quando a gente se aproxima de zero, ele tende a dar valores muito altos e tende a ir para mais infinito. Então, como os dois valores tendem para mais infinito, nós podemos afirmar que o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende para zero, também é mais infinito, ok? Só que agora nós vamos mostrar um conceito bem interessante. Por quê? O limite, em ambos os casos, tendeu para zero e deu mais infinito ou menos infinito, pela esquerda ou pela direita. Toda vez que isso acontecer, um limite tender para um número e dar mais infinito ou menos infinito, nós dizemos que nesse gráfico vai existir uma assíntota vertical. Então, x igual a zero seria uma reta na vertical. Lembram da função constante que vocês viram no ensino médio? Y igual a 2, por exemplo, era uma reta paralela ao eixo do x. Y igual a 2, a função constante. Aqui, x igual a zero é uma reta paralela ao eixo dos y, é uma reta vertical, ok? Então, se você observar ó, em vermelho, tanto no primeiro gráfico como no segundo, nós temos assíntotas verticais em x igual a zero. Observe que a curva, quanto mais ela tende a chegar próximo de zero, mais ela vai chegando perto lá no infinito da assíntota. Mas, normalmente, não toca a assíntota, ela vai lá no infinito chegar bem pertinho desse valor, ok? Então, tanto pela direita como pela esquerda, em um caso, ela vai tender a chegar pertinho da assíntota em mais infinito, e no primeiro exemplo, quando ela vem pela esquerda, ela vai tender a chegar próximo da assíntota, bem pertinho dessa curva lá no infinito, ok? Então, a assíntota é bem legal para a gente entender o comportamento da curva. Toda vez vai aparecer uma assíntota vertical da curva y igual a f de x, que vai ser uma reta vertical, essa assíntota, x igual a A. Quem vai ser o A? Vai ser justamente a ferida que nós falamos, aqueles pontos que normalmente não fazem parte do domínio da curva, é justamente onde vai ter a assíntota vertical. Observe que as funções polinomiais, de um modo geral, não têm assíntotas, ok? Já que o domínio delas são reais. Domínio de função polinomial, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, são funções polinomiais que têm um domínio real. Então, não vai ter assíntota verticais nessas curvas. Mas em funções racionais, normalmente vai aparecer uma assíntota vertical. Pode aparecer uma ou mais de uma, dependendo da curva. Ok? Quando é que aparecem essas assíntotas? Basta que apenas uma das condições a seguir aconteçam. Se o limite, quando x tende a A pela direita ou pela esquerda, ou em A, quando x tende para A, da função, for mais infinito. Então, qualquer limite que você fizer tendendo a um A pela direita ou pela esquerda e der mais infinito, é porque ali é uma assíntota. Ou, se você fizer pela direita, pela esquerda ou no ponto e também der menos infinito, é porque também vai ter uma assíntota vertical. Se você faz uma questão x tendendo para A, por exemplo, pela direita, e já dá mais infinito, teoricamente não precisaria fazer mais pela esquerda, porque você já sabe que tem uma assíntota. Nós fazemos apenas para saber o comportamento antes dessa assíntota e depois. Vamos fazer agora a assíntota vertical daquela curva que nós fizemos o exemplo. f de x igual a 4x dividido por x menos 2. Observe que nós tínhamos feito o limite quando x tende para 2 pela direita e pela esquerda e tinha dado mais infinito e menos infinito. Então, se deu mais infinito e menos infinito, nós já sabemos que em x igual a 2, nós vamos ter uma reta vertical. Ou seja, o x igual a A do limite.
Então, em x igual a 2, temos uma reta vertical, e essa reta vertical vai aparecer aqui na curva, ok? Então, temos aqui a reta vertical. Observe que pela direita, quando vai tendendo a 2, nós tínhamos feito que dá mais infinito. Então, observe que a curva vem de mais infinito, né? Cada vez, quando está mais próximo de 2, ela vai subindo para mais infinito. E quando ela está pela esquerda, quanto mais ela está perto de 2, mais agora essa assíntota, a curva vai chegando perto dela quando tende para menos infinito. Ou seja, nós temos aqui ó, o limite quando o x tende para 2 pela esquerda, menos infinito. Então, quando vai chegando perto de 2 pela esquerda, quanto mais perto, lá pertinho no infinito, vai chegar praticamente nessa assíntota. Ok? Então, isso é muito útil para fazer esboço de gráficos de funções. Iremos determinar as assíntotas verticais, se existirem, dessa função f de x. Observe que é uma função racional, formada por uma função de terceiro grau no numerador e uma função de segundo grau no denominador. Então, inicialmente, é sempre bom você começar tirando o domínio da função e fatorando. Então, se nós fatorássemos tanto o numerador como o denominador, observe também que essa função nós calculamos na aula passada o limite quando x tendia para 2, que nós fatoramos essa função a partir das raízes da equação. Se você tem alguma dúvida quanto à fatoração dessas equações, assista a nossa aula 4 de propriedade de limite, que você vai encontrar como fatorar essas funções. Observe aqui que nós temos aqui, para o domínio dessa função, x tem que ser diferente de 3 e diferente de 2, uma vez que o domínio dessa função é formado por todos os números reais. Se você coloca x igual a 2, observe que vai dar uma indeterminação, que nós poderíamos simplificar para x diferente de 2 e ficaríamos com x que multiplica x mais 1, se nós cortássemos aqui o numerador e denominador, e 2 que multiplica x menos 3. Então, nós vamos fazer aqui o limite quando o x tende justamente para 3. Por quê? 3, como nós falamos, não pertence ao domínio da função. Talvez você esteja dizendo, por que eu não fiz o limite quando x tende para 2? Poderia ter feito, uma vez que não pertence ao domínio. Mas qual o detalhe? Esse limite ele converge para o número real. Por isso não teria assíntota, não teria uma assíntota vertical, que nós resolvemos o exercício na aula passada. Então nós vamos fazer aqui o limite quando x tende para 3, porque provavelmente lá vai ter uma assíntota vertical. Então, fazendo esse limite, nós vamos substituir 3 aqui nessa função já simplificada. Se nós substituirmos x igual a 3, ficamos com 3 mais 1, 4, vezes 3, 12, e 2 vezes 0, que é 3 menos 3. Então, teríamos 12 dividido por 0, o que é impossível. Só que, lembre-se que nós estamos querendo o limite quando x tende a 3 pela direita. Então, ele é um número um pouquinho maior que 3. Se nós subtrairmos aqui o numerador, o denominador, 3,1, por exemplo, menos 3, daria um número positivo. Então, aqui, esse número seria bem próximo de 0, mas seria positivo. Se nós dividimos 12 por um número muito próximo de 0, daria uma tendência de infinito. Mas, como o sinal aqui do 12 é positivo, mais com mais na divisão, ficaríamos com mais infinito para esse limite dessa função quando x tende a 3 pela direita. Se fôssemos fazer pela esquerda, observe que daria o mesmo resultado, porque vamos substituir o 3 e ficaríamos também com 12 sobre 0, o que não existe. Mas, como esse 3 agora vem pela esquerda, então daria um número menor que 3, por exemplo, 2,9. Então, aqui essa subtração seria um número negativo.
Negativo multiplicado por 2 também continuaria negativo. Então, temos agora um número positivo dividido por um número muito próximo de zero, negativo. Então, esse limite agora tenderia para um valor muito alto, só que negativo. Porque mais com menos na divisão seria menos e ele tenderia para menos infinito. Então, observamos aqui nossa assíntota x igual a A. Como deu 3, como tanto 3 pela direita, o limite, como pela esquerda, deu mais ou menos infinito, observe que não precisaria ter feito os dois, se nós quiséssemos apenas saber se esse ponto seria uma assíntota vertical. Basta um. Ok? Nós fizemos os dois para entender melhor o comportamento dessa curva. Então, x igual a 3 seria a única assíntota vertical dessa curva. Mais uma vez, repito, x igual a 2 seria um forte candidato também a ser assíntota, uma vez que não faz parte do domínio da função. Mas, nesse caso, gerou uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, se você substituir x igual a 2, e o limite dessa função é um número real, que você pode ver como nós fizemos na aula anterior. Observe esse gráfico que tracei com auxílio de um software. Se você notar, aqui no ponto x igual a 3, mais ou menos aqui, tanto acima do eixo x como abaixo, não passa nesse ponto, porque nós vimos que é uma assíntota. Se nós traçarmos a reta, então, à direita desse ponto, quando vem pela direita de 3, nós vemos que a curva vai tender para mais infinito. E à esquerda desse ponto, x igual a 3, a curva está tendendo para menos infinito. Nós vamos fazer também esse mesmo exercício, só que agora invertendo as funções. Quem estava no numerador vai para o denominador e quem estava no denominador eu coloquei no numerador, para você ver uma mudança nessa questão. Também temos a mesma fatoração da questão anterior, o mesmo raciocínio. O 2, como provoca, x igual a 2 não faz parte do domínio, mas como provoca um limite que tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, vai dar um número real, então não gera uma assíntota vertical. Nós vamos trabalhar agora com dois valores. X igual a menos 1, porque se nós substituirmos aqui, vai dar 0. Então, ficaria um número dividido por 0, vai tender a um valor ou muito alto ou muito baixo. E x igual a 0, que também provocaria um número dividido por 0. Então, esses dois valores, x igual a 0 e x igual a menos 1, são fortes candidatos a nossas assíntotas verticais. Ok? Fazendo a simplificação igual na questão anterior, nós ficamos com 2 vezes x menos 3, dividido por x vezes x mais 1. Nós vamos fazer os limites para os pontos que não fazem parte do domínio da função, para ver se temos limites infinitos que vão gerar assíntotas verticais. Só não iremos fazer o limite quando x tende para 2, porque nós já vimos no exercício passado que vai tender para o número real. Então, fazendo o limite dessa função, quando x tende agora a menos 1 pela direita, vamos substituir na função. Então, fazendo x igual a menos 1, então temos no numerador menos 1 menos 3 dá menos 4, vezes 2 ficamos com menos 8, e no denominador menos 1 mais 1 zerou, vezes menos 1, ficamos por menos 8 dividido por 0, o que não podemos fazer essa divisão. Mas, lembrando mais uma vez, que quando x tende a menos 1 pela direita, o que é que vai acontecer? Agora, esse número ele vai estar bem pertinho de menos 1, só que pela direita. Então, pela direita, esse número vai ser, por exemplo, menos 0,99. Então, menos 0,99 mais 1 ficaria um número positivo, ok? Vezes menos 1, ficamos com um número próximo de 0, negativo. Se nós fizermos essa divisão 8 por um número muito perto de 0, vai tender para infinito, e com o sinal menos com menos, ficamos que o limite da função, quando x tende a menos 1 pela direita, é mais infinito. Vamos fazer também o limite da função quando x tende a menos 1 pela esquerda.
que vai dar o mesmo valor, menos 8 sobre zero, mas com um detalhe que agora o zero vai ficar muito próximo de zero, só que com valores positivos, uma vez que está vindo agora menos 1 pela esquerda, ok? Então, vamos ficar que o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda da função será menos infinito. A primeira assíntota vertical aparece, que seria a reta vertical x igual a menos 1, uma vez que o limite quando x tende a menos 1 dessa função, tanto pela direita quanto pela esquerda, são limites infinitos. Ok? Então, nós vamos fazer agora o limite da função quando x tende a zero pela direita. Vamos substituir também x igual a zero nessa função já simplificada. E ficamos com 2 vezes 0 menos 3, que seria menos 6, dividido por 0 aqui no denominador. 0 mais 1 é 1, vezes 0, ficaríamos com 0. Então, já vimos que não podemos dividir 6 por 0, mas um número pertinho de 0, ele vai tender a infinito. E observe que esse x tende a 0 pela direita. Então, é um número um pouquinho maior que 0. Se nós somarmos aqui, por exemplo, 0,001 mais 1 vezes 0,001, daria um número positivo. Então, dividindo menos 6, que seria um número negativo, por mais 0,000, que seria um número bem pertinho de zero, mas não é zero, ficamos tendendo a infinito negativo, uma vez que mais com menos na divisão seria menos infinito, ok? Então, ficamos que o limite quando x tende a zero pela direita dessa função é menos infinito. Se aplicarmos esse mesmo procedimento do limite da função de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, também ficamos com o mesmo resultado, menos 6 sobre zero. Então, ficamos com o limite quando x tende a zero pela esquerda. Observe que zero agora é um número muito próximo de zero, mas negativo. Se nós fizermos aqui essa soma, mais 1, fica um número positivo, só que vezes um zero, que é pertinho de zero negativo, vai ficar com sinal negativo. Então, esse número é próximo de zero, só que negativo. Se você dividir aqui menos 6, menos com menos, daria mais. Então, 6 dividido por um número próximo de zero vai tender também a infinito, só que agora para mais infinito. Então, ficamos que o limite, quando x tende a zero pela esquerda, dessa função f de x seria mais infinito, e vemos a nossa segunda assíntota vertical desse problema, que seria a reta vertical x igual a zero. Observe nessa questão que temos agora duas assíntotas verticais. Então, dependendo da função, no caso das funções polinomiais, nós podemos ter nenhuma assíntota. Para funções racionais, temos uma, duas ou mais assíntotas, e tem algumas funções que podem ter infinitas assíntotas verticais. Considere agora essa função y igual a tangente de x. Nós sabemos que a tangente é dada pelo seno dividido pelo cosseno do ângulo x. Também esse ângulo nós estamos considerando em radiano. Então, nós vamos fazer agora o limite quando o x tende a π sobre 2, que seria 90 graus, π sobre 2 radiano pela direita e pela esquerda da função tangente. Observe que no ensino médio, nós sempre dizíamos, a tangente de 90 não existe. Por quê? Porque se você dividir o seno de 90, que é 1, dividido pelo cosseno de 90, que é 0, ficaria 1 dividido por 0, que nós não poderíamos realizar essa divisão. Então, a gente sempre fala no ensino médio que a tangente de 90 não existe. E realmente não existe a tangente de 90. Mas o limite quando x da função tangente de x, quando x tende para π sobre 2 pela direita, e o limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda dessa função tangente, vão tender para um número muito elevado, para um número muito alto. Lembram do sinal da tangente, né? Nós temos aqui o sinal da função seno, positivo,
acima do eixo x, negativo abaixo. Já o cosseno, que é horizontal, é positivo para a direita e negativo para a esquerda, ou seja, positivo no primeiro e quarto quadrante, negativo no segundo e terceiro. Se você dividir o sinal da função seno pelo cosseno, você vai ter o sinal da função tangente, que é positiva no primeiro quadrante e negativo no segundo. Por que isso é importante? Porque o zero do ciclo trigonométrico é nesse ponto. À medida que você vai aproximando de π sobre 2, que é 90 graus, pela esquerda o sinal ele é positivo. Já pela direita o sinal é negativo. Por isso que esse limite, quando x tende a π sobre 2 pela direita, ele é negativo. E já pela esquerda ele fica positivo. Mas ele tende a infinito porque você está dividindo o seno de 90, que é 1, pelo cosseno de 90, que é 0. Como é um número próximo a zero, vai tender a ir para infinito. Ok? Está aí o gráfico da função tangente. Observe que eu coloquei no intervalo pequeno aqui, ó, mais ou menos de menos 5 a 5 radiano o valor de x. Mas essa função ela é periódica. Então, por exemplo, quando está em grau, a cada uma volta é 2π radiano ou 360 graus. E você pode dar infinitas voltas. Ok? Então, nós temos aqui que no ponto x igual a A, ou seja, em π sobre 2, vamos ter uma assíntota vertical. Então, x igual a π sobre 2, temos uma assíntota vertical em π sobre 2. Lembrando que π é 3,14 aproximadamente, então ficamos com aproximadamente 1,57 radiano. Então, aqui entre 1 e 2, 1,5 está mais ou menos nesse ponto, podemos traçar a assíntota vertical, ok? Não só em π sobre 2, como o período da função é π, se você somar π sobre 2 mais π, temos 3π sobre 2, e se diminuir π sobre 2 menos π, ficamos com menos π sobre 2. Então, apenas nesse intervalo, nós temos 3 assíntotas. Mas, dependendo do intervalo, você pode ter 4, 5, 6 ou infinitas assíntotas verticais para esta função. E, por fim, vamos ver a assíntota vertical da função log, da função logaritmo de x. Ou seja, essa função tem esse gráfico que vocês viram no ensino médio, que o log de 1 é igual a 0, ok? Então, quanto mais próximo de zero essa função está, mais o gráfico tende a ir para menos infinito, ok? O domínio da função log é definido para um x maior que zero. Ou seja, números positivos. Você não vê log de números negativos, ok? Então, temos aqui que o limite quando x tende a zero pela direita vai para menos infinito. Observe que a função logaritmo não é definida para x vindo pela esquerda. Então, nós temos aí uma assíntota vertical da função log em x igual a zero. Ok? Então, temos aqui essa assíntota vertical, que é o próprio eixo y. Ok? Também nós vamos colocar aí o ln de x, que teria o mesmo comportamento da função log, só que ln é o logaritmo natural. Seria o log na base e, que é a base de Euler, né? Ou Euler, como alguns chamam, foi o matemático que desenvolveu esse logaritmo natural. Então, temos que o log de x na base e, nós denotamos como ln de x, que é o logaritmo natural de x, que vai ser muito usado na engenharia em diversas aplicações. Ok? Então, é aproximadamente 2,71. É um número irracional. E na próxima aula nós vamos estar vendo quando o limite tender agora para mais ou menos infinito de uma função e der um número real, esse limite nós chamamos de limite no infinito. Note que hoje nós estudamos limites infinitos, que é quando x tende para um número real e esse limite é mais ou menos infinito. Na próxima aula nós vamos ver limites no infinito, que é quando x tende para mais ou menos infinito e o valor do limite vai dar um número real.
Ok? Então, até a próxima aula, né? Fiquem com Deus, paz para todo mundo e até lá.